Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Com muita alegria, temor, tremor e o grande desafio de começarmos uma série de exposição, contamos com a graça de Deus para que possamos ser fiéis na exposição das Sagradas Escrituras. Hoje damos início, então, à nova série que demos o nome de Redescobrindo o Evangelho. Nos próximos meses estaremos observando, aprendendo, sendo abençoado, desafiado, consolados pela palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas. Nesse primeiro momento de hoje eu vou precisar gastar um pouquinho mais de tempo na minha introdução, porque eu vou fazer o panorama geral da carta, para que você possa entender melhor a carta. E quando os outros pregadores estiverem falando do texto, você possa se relembrar daqueles princípios ou daquele panorama sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Confesso que a tarefa minha hoje não é fácil. Pregar sobre a graça de Deus, sobre a justificação somente pela fé, é cruzar uma linha e andar numa linha entre a heresia e a graça barata. Martinho Lutero disse que quando nós pregamos sobre a graça de Deus, sobre a justificação somente pela fé, é possível que tenhamos a sensação que podemos viver no pecado, porque a graça nos alcançou. Desde os dias que estou preparando, estudando, orando, tenho orado por vocês, por mim também. Talvez alguns de vocês não compreenderão totalmente essa mensagem de hoje, mas ela fará sentido ao longo da carta. Talvez alguns de vocês podem sair um pouco confuso. Seus pastores estão à disposição para conversar com você. Se você se aguentar, ao longo da carta, as respostas virão. Mas nós queremos nos colocar à disposição. Leamos o texto, Gálatas, capítulo 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e também do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, mais uma vez, totalmente dependente da sua graça e do seu Espírito, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Era comum nas cartas escritas nos dias do apóstolo Paulo, havia os destinatários, havia o remetente e havia sempre uma saudação. A maioria de todas as cartas eram assim. Quem é o remetente? Quem é o destinatário? E sempre iniciava-se com uma saudação. Olá, tudo bem? O apóstolo Paulo sempre saudava os irmãos com graça e paz. Parece que a nossa igreja é bem paulina.
saudamos uns aos outros com graça e paz. Mas era comum também nas cartas de Paulo, além do remetente, destinatário e a saudação, era comum Paulo fazer alguma menção de valor aos irmãos, ou até mesmo escrever algo de ações de graça, ou até mesmo uma palavra de carinho, de valor, como ele fez em alguns lugares, dizendo que sentia saudade dos irmãos. Mas nesta carta de Paulo aos Gálatas, não tem carinho algum, não tem ações de graça, não tem oração, não tem menção a qualquer algo de valor que os Gálatas estavam fazendo, porque Paulo, irmãos, nessa carta, ele está indignado. Paulo está perplexo. Paulo está incisivo, irado, vamos dizer assim, com uma santa ira, porque algo está acontecendo naqueles dias que causou ao apóstolo essa perplexidade, essa indignação. O tom da carta é um tom de tensão. Quando nós a lemos, estudamos, em todo momento há uma tensão. É uma carta de grande exortação. Não é uma carta de consolo. É uma carta de exortação. O destinatário, fica claro no verso 1 e 2, que Paulo está destinando a sua carta aos destinatários. Ele vai dizer no verso 2, deixa a sua Bíblia aberta e acompanha o texto conosco. A todos os irmãos, companheiros, as igrejas da Galácia. Paulo não está escrevendo a uma só igreja. Paulo está escrevendo às igrejas que estão nessa região da Galácia. Provavelmente, pelos seus relatos de Atos, as 4 igrejas, a igreja de Listra, a igreja de Derbe, a igreja de Antioquia, não Antioquia da Síria, e a igreja também daquela região de Icônia. É uma carta para mais de uma igreja, as igrejas. Fica evidente também no texto, verso 1, Paulo, apóstolo. Paulo é o remetente desta carta. Paulo é quem está escrevendo essa carta. Provavelmente ele está em Antioquia, da Síria, da igreja que o enviou à viagem missionária, e ele está cercado de irmãos quando ele escreve. Veja o que diz o texto, verso 2. E todos os meus companheiros. A palavra grega companheiros é todos aqueles que estão próximos a mim. E aí ele diz, as igrejas da Galácia. Paulo escreve essa carta cercada de irmãos que estão com ele. Paulo passou pela região da Galácia na sua primeira viagem missionária. Ali ele evangelizou pessoas, ali ele plantou igrejas. Por 2 anos, Paulo esteve naquela região pregando o evangelho, acompanhado de Barnabé, enviado pela igreja de Antioquia. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho difícil, mas Deus abençoou o trabalho missionário do apóstolo. Essas pessoas que estão recebendo a carta de Paulo são filhos na fé de Paulo. Pessoas que Paulo teve o privilégio, repito, junto com Barnabé, de expor o evangelho, e eles, tocados pelo evangelho, Paulo os levou a Cristo. E agora, após o seu retorno do sul da Galácia, provavelmente hoje no sudeste da Turquia, Paulo retornando para Antioquia da Síria, houve más notícia sobre as igrejas na Galácia. Talvez Paulo nem mal tinha chegado de volta para a sua igreja, talvez Paulo ainda estivesse
relatando as bênçãos, as maravilhas, o que Deus havia feito, como judeus e gentios estavam agora juntos na igreja de Cristo, na região da Galácia, e chega-se a notícia que as igrejas não estavam bem. Chega-se a notícia que os judaizantes entraram na igreja e começaram a pregar uma falsa doutrina, um falso evangelho, chamando os gálatas a confiarem na lei. Você pode imaginar o coração do apóstolo? Depois de pregar o verdadeiro evangelho, depois de passar por muitas lutas e provações ali, a igreja vai de mal a pior. Os judaizantes são tão astutos, eles começam a atacar a pessoa de Paulo, mas também a atacar a doutrina de Paulo. Eles diziam nas igrejas que eles passavam: vocês acham que Paulo é apóstolo? Não é não. Ele não é um dos 12. Ele não foi chamado por Jesus, ele é um falso apóstolo. Ele não viu o Senhor Jesus. Apóstolo é João, apóstolo é Pedro, apóstolo é Mateus. Paulo não é apóstolo, e eles afirmavam na igreja: Paulo diluiu o evangelho, Paulo mudou o evangelho, Paulo era um missionário mercenário que então pregou uma mensagem light para atrair convertidos e quando voltar para a sua igreja local, dá relatórios dizendo para se gloriar, muitos vieram a Cristo. Na verdade, diziam os judaizantes, ele não pregou o verdadeiro evangelho porque ele não era um verdadeiro apóstolo. Um ataque direto à pessoa de Paulo, o seu apostolado e a sua mensagem. Eu estava lendo e aprendendo e estudando sobre tudo isso. Minha mente voou até o final do ano passado, quando estive em Marrocos. Depois de 12 anos sem voltar àquele campo onde fui missionário, ano passado retornei a Marrocos. E lá encontrei aqueles irmãos que outrora se reuniram na minha sala da minha casa para cultuar Jesus. Alguns de que eu e Carla investimos na vida deles, oramos com eles, andamos com eles. Muitos deles agora nem à igreja vão. Muitos deles agora nem se identificam como um discípulo de Jesus. Ao invés do evangelho estar florescendo naquela cidade de Marrocos, parece que o evangelho está estagnado ou está decrescendo. É o sentimento que eu volto. Parece que os irmãos, que todo o esforço, que todo o trabalho, esse é o coração de Paulo aqui, irmãos. Vendo os judaizantes matando a igreja. Malditos judaizantes. Paulo vai dizer isso. Anátemas. Paulo está furioso, irmão, sabe por quê? Porque está mexendo com as ovelhas dele. Com os seus filhos na fé. Paulo está indignado, meus irmãos, porque tocaram na autoridade apostólica dele. Não que Paulo é uma estrela, como os falsos apóstolos de hoje que querem aparecer. Paulo entende que se mexer na autoridade apostólica dele, mexeu no evangelho, porque o evangelho é a base da fé apostólica. Mas, sobretudo, Paulo está extremamente irado, porque os judaizantes penetraram na igreja de Cristo e começaram a adulterar o evangelho. É isso que Paulo está irado.
É isso que Paulo está indignado, é isso que Paulo está perplexo, porque tocou no Evangelho. Veja a sabedoria de Deus. Olha como Deus é tão sábio que Ele escolheu para escrever essa carta aos Gálatas. Poderia ter sido João, poderia ter sido Pedro, mas você dizia, mas não foram eles que evangelizaram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo poderia ter evangelizado a região da Galácia e depois Deus usado Pedro para escrever uma carta. Mas Deus, em sua graça e soberania, escolheu o apóstolo Paulo. E por que Paulo? Porque Paulo tinha vivido dos dois lados. Paulo era um radical escravo da lei. Depois que a graça de Deus o encontrou, ele agora se torna um escravo da graça. Paulo foi o maior pregador da lei. Ele matou em nome da lei. Ele perseguiu em nome da lei. Ele chega a dizer no capítulo 3 de Filipenses, quanto à lei, fui irrepreensível, fariseu dos fariseus. E agora, Paulo, quando foi encontrado por Cristo na estrada de Damasco, se tornou o pregador da graça. Aquele que foi alcançado e abraçado pela graça, e Deus, na sua soberania, o escolhe para que ele possa dizer, não voltem para a lei, eu fui pregador da lei, eu abracei a lei, e a lei não transformou a minha vida, a lei não me salvou, a lei não pode mudar a vida de ninguém. Se apeguem à graça de Deus, se apeguem ao Evangelho, é somente o Evangelho. Ele era o fariseu, ele era o legalista, ele era o maior que se sentia com justiça própria para receber a salvação e não recebeu. O campeão de guardar a lei, agora é o campeão, pregador, apóstolo da graça. Ainda na minha parte introdutória, eu havia avisado, né? Ia ser um pouquinho mais longa. Ainda nessa parte introdutória, a carta aos Gálatas é provavelmente o escrito mais antigo. Certamente é a carta mais antiga de Paulo, mas os teólogos ainda alguns chegam a afirmar que é antes ao Evangelho dos evangelistas. Lá por volta de 48, 49, após a morte de Jesus, Paulo estava escrevendo essa carta para defender a doutrina da justificação somente pela fé e o Evangelho, a salvação somente pela graça. Lutero, o grande reformador, disse as seguintes palavras, abre aspas, esta é a minha carta, é a minha Catarine. Catarine era a esposa de Lutero. Diz Lutero, estou ligado a esta carta com laços matrimoniais. Lutero fazia uma declaração de amor por essa carta aos Gálatas, vendo de tão grande importância era essa carta. Lendo a biografia de Lutero, a gente sabe que o Espírito Santo tocou a vida dele quando ele lia os textos de Romanos. Mas após a sua conversão, Gálatas se tornou a carta de Lutero, a minha carta, como ele diz. Lutero pregou, ensinou e viveu pelo Evangelho exposto nesta carta. Por isso ela tem grande valor, não só para Lutero, não só para Paulo, não só para os Gálatas, mas para a igreja de Jesus.
Por isso vamos estudar, por isso vamos nos debruçar, por isso vamos aprender, por isso vamos viver o que o Senhor revelou ao apóstolo através dessa palavra. João Calvino, um reformador posterior, disse o seguinte sobre esta carta, abre aspas: a compreensão correta do Evangelho só é possível se passarmos pela compreensão da carta de Paulo aos Gálatas. Fecha aspas. Calvino dizia: alguém só pode entender o Evangelho depois que tiver um entendimento correto, claro, sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Pastor americano, esse já nosso contemporâneo, Tim Keller, disse o seguinte: o Evangelho é o ABCD da vida cristã. Infelizmente, muitos cristãos pensam que o Evangelho é o poder de Deus apenas para a entrada no reino. Muitos acham que precisam do Evangelho apenas para a conversão. Continua o pastor Keller. Se queremos ter uma vida cristã exitosa, se queremos ter uma vida por meio do Evangelho gloriosa, transformada, precisamos somente, unicamente, o meio de Deus fazer isso é o Evangelho. Tim Keller está dizendo aqui que muitos crentes dizem: o Evangelho mudou a minha vida, agora eu sou um crente de Jesus, eu já não preciso mais dele. Quem precisa dele agora é o meu marido que não é crente, o meu vizinho que não é crente, os povos que não ouviram o Evangelho, eles precisam do Evangelho, eu me torno atrás. Não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas o Evangelho também é aquele poder de Deus que transforma a vida do crente dia a dia, para que ele possa viver uma vida ditosa, uma vida de êxito, uma vida de glória diante do seu Senhor. Mais um pouquinho ainda de introdução. Paulo, escrevendo essa carta, como eu disse para vocês, lá no ano 48 ou 49 depois de Cristo, Paulo está relembrando aos Gálatas o Evangelho da graça que ele os pregou. O que estava acontecendo na igreja de Gálatas? Ou nas Galácias? Como eu disse, os judaizantes haviam entrado e eles estavam ensinando que após recebida a graça de Deus, para manter a salvação, para que a salvação pudesse ser mantida na vida deles, eles deveriam fazer algumas coisas. Diziam os judaizantes o seguinte: vocês creram em Cristo? Joia! Vocês creram no Evangelho? Joia! Os judaizantes pregando. Vocês creram na morte e na ressurreição de Cristo? Joia! Vocês também precisam crer na circuncisão. Vocês também precisam guardar os calendários e as festas judaicas. Vocês precisam abolir algumas carnes, algumas comidas que foi já proibida no Antigo Testamento. Vocês precisam de Cristo? Sim. Eles negavam a Cristo? Não, mas eles acrescentavam algo. Eles diziam: Cristo salva? Sim. Cristo morreu? Sim. E se você quer viver o Evangelho e a salvação, guarde a lei, passe pela circuncisão. Se não for assim, não serás salvo. Será que em muitos dias, como o de hoje, essa mesma mensagem
não está sendo divulgada em muitas igrejas? Será que não há muitas igrejas dizendo a salvação é por Jesus e creia em Jesus como o único, suficiente Salvador e faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Se você receber a Cristo e fizer isso, serás salvo. É a mesma mensagem, é a mesma adição, é a mesma heresia, de maneira que vem entrando pela igreja há séculos de Jesus. Por isso, irmãos, essa carta é extremamente relevante a nós. Porque nós precisamos voltar e fincar a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração, dizendo: o Evangelho da graça de Jesus, a salvação é só por meio de Jesus, e ponto. Não tem mais. Não tem circuncisão. Se quer fazer circuncisão, faça, meu irmão. Se não quer comer carne de porco, não coma, meu irmão. Se quer vir de quipá para a igreja, nós não vamos deixar. Se quer botar roupa de judeu, ponha, meu irmão. Mas não adicione isso ao Evangelho. É só a graça e ponto. Não é Jesus, mas alguma coisa. Eu, nesses 20 anos de pastoreio, já ouvi muitos, pelos corredores, pelos gabinetes, pessoas dizendo assim: em nossos arraiais. Não estou falando dos outros arraiais, estou falando do nosso povo batista. Já ouvi muito coisas do tipo: pastor, Deus fez a parte dele, não é verdade? Agora nós temos que fazer a nossa, para a salvação. Deus nos salvou, pastor, pela graça. Sim, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Isto não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus. Esse não é o Evangelho do apóstolo Paulo. Esse não é o Evangelho dos apóstolos. Esse não é o Evangelho dos reformadores. Esse não é o Evangelho das Escrituras. O Evangelho de Jesus, o Evangelho das Escrituras, é aquele Evangelho: um dia Deus te alcançou. O Evangelho da Escritura não é um dia, eu achei um dia Jesus, eu levantei a mão um dia. Não. O Evangelho de Paulo, de Jesus e da Escritura é: Deus um dia me alcançou. E naquele dia que Deus me alcançou, abriu o meu coração, eu criei no Evangelho, Ele me salvou uma vez por toda, e a partir daquele dia, por toda a eternidade, eu serei, porque já sou salvo. Não é que eu vou me salvando a cada dia, não depende do que eu faço. Não é se eu estou vivendo uma vida certinha, não é se eu sou um bom crente. Cristo me salvou. Agora, se eu for um bom crente, aí sim permanecerei na salvação. Isso não provém das Escrituras. Você pode ser um crente como Sansão. Quem estava na série de Juízes aqui se lembra. Se Deus te amou, se Deus te escolheu, se Deus te visitou, se Deus te salvou, não siga o exemplo de Sansão, não.
Mas se você se tornar um crente como Sansão e que Deus te salvou, nada mudará. Porque, meus irmãos, o Evangelho da Graça ensina, não há nada que você faça que Deus te ame mais. Não há nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos. Você pode pecar um pouquinho ou pecar um montão. Deus continua te amando, nada vai mudar. O amor dele é puramente pela graça, não é pelo aquilo que nós fazemos. Por isso que dentro da igreja nós temos crentes cheios do Espírito, voando, andando com Deus, e crentes Sansãos. E aí você olha e diz, Deus ama mais aquele ali do que Sansão. Não! Não. Os desdobramentos, a obediência, isso vem depois. Mas em relação à salvação, não. É somente pela graça e ponto. Só mais um bocadinho, eu já vou terminar a minha introdução. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso que eu falei. Há duas principais correntes teológicas, há muitas outras, mas as duas principais. Uma é chamada de calvinismo e a outra é chamada de arminianismo. Calvinistas e arminianos. Ambos creem na salvação e na santificação. Se você pergunta para um calvinista, ele crê na salvação, ele crê na santificação. Se você pergunta para um arminiano, ele crê na salvação, ele crê na santificação. A diferença é que para os arminianos, a salvação é somente pela graça, sim. Mas para os arminianos, Deus te salvou para você permanecer salvo. Você precisa se santificar. Se você não se santificar, você ficará no meio do caminho. Você não chegará lá. Você não será salvo. É somente pela graça? Os arminianos dizem sim. É somente Deus? Eles dizem sim. Mas depois que eu recebi a graça, depende de mim, eu preciso me santificar, porque se eu não me santificar, não serei salvo. Esse não é o Evangelho, irmãos. A doutrina da santificação é ótima, mas acrescentar a doutrina da santificação em complemento, em associação para a salvação, é um erro. Era o que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Os calvinistas dizem o seguinte: quando Deus me salvou, e Ele me salvou, Ele me amou, eu sou dele, eu devo viver uma vida santa. Eu devo viver uma busca pela santidade, porque isso honra a Deus, porque isso glorifica a Deus, porque isso exalta a Deus, porque isso é um testemunho do Evangelho. Eu devo fazer isso, mas se eu não fizer isso, se eu fraquejar nisso, eu continuo salvo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não depende do que eu faço. Essa é a diferença. Não temos o direito de acrescentar nada ao Evangelho. Se você receber a Cristo e ser fiel a Ele, dar o seu dízimo, vir à igreja, aí você será salvo. Não! Eu não estou dizendo, contrariando o pastor que disse que os crentes devem ofertar para a causa de Deus. Devem fazer. Mas muitos crentes andam apavorados dizendo, se eu não orar, eu não serei ou não permanecerei salvo.
Se eu não for fiel ao Senhor, eu não permanecerei salvo. Então eles estão orando, eles estão indo à igreja, eles estão ofertando com a motivação equivocada, eles estão servindo a Deus para se manterem na salvação, enquanto o Evangelho diz que nós não podemos nos manter na salvação. É Deus quem nos salva, somente pela graça, pela fé em Jesus. É Deus quem nos sustenta até o último dia. Carta de Judas. Esse era o problema que a igreja da Galácia estava vivendo. Esse é o problema que a igreja brasileira está vivendo hoje. Eu queria olhar para o texto com você rapidamente. Paulo aqui no verso 1 até o verso 5, ele faz duas coisas. Primeiro, ele relembra o que é o Evangelho, e depois ele relembra aos Gálatas os efeitos do Evangelho. Parece que os Gálatas esqueceram do que é o Evangelho. Então Paulo, de maneira resumida, ele vai depois trabalhar mais. Mas aqui, de maneira resumida, ele diz: ó Gálatas, relembrem-se o que é o Evangelho. Depois ele chama: ó Gálatas, vejam os efeitos do Evangelho, não se equivocam. Então eu queria mostrar para você o que é o Evangelho, resumidamente, o Evangelho de Paulo e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos arraigados ao mundo, ao pecado, ao diabo e não a Deus. Essa é a mensagem. É uma má notícia, sim. Nós somos pecadores. Deus está irado. Deus está contra nós, porque nós nos rebelamos, porque nós não fazemos aquilo que convém. Nós estamos longe de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 3 vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho da luz. Romanos capítulo 3, 23 diz que estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Agora Paulo diz aqui em Gálatas 4 que nós estávamos arraigados neste mundo maravilhoso. Não. Mundo perverso. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos pecados, nós éramos filhos da ira, nós éramos desobedientes, nós éramos filhos do diabo. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo está lembrando aos Gálatas: vocês estavam presos, vocês estavam perdidos, vocês estavam arraigados nesse mundo cruel, nesse mundo do diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Vocês estavam atolados no pecado e o Senhor os visitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas você diz: pastor, o Evangelho não é boa notícia? Que boa notícia é essa? Mas aqui é parte da notícia. Essa é uma moeda de dois lados. Porque aí Paulo acrescenta ou conclui o que é a mensagem do Evangelho. Primeiro é uma má notícia, porque aí em seguida vem a boa notícia. E aí Paulo define o Evangelho, verso 3. E o comecinho do verso 4, a parte A. Graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se entregou pelos nossos pecados. Essa é a boa notícia. Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus nos amou.
Deus nos amou e deu o seu Filho Santo, o seu Filho unigênito, para morrer naquela cruz sangrenta, naquela cruz maldita. Por quê? Para perdoar a nossa transgressão, para perdoar os nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Éramos pecadores, mas mesmo assim, Deus nos amou, enviou o seu Filho para morrer por nós. Ó, Gálatas, Paulo está chamando a eles. É esse evangelho que eu preguei a vocês. Cristo se entregou pelos nossos pecados. Irmãos, Cristo não morreu para nos dar uma vida plena. Irmãos, Cristo não morreu para nos dar uma vida tranquila. Cristo não morreu naquela cruz maldita para nos dar prosperidade. Cristo não morreu naquela cruz para que a gente vivesse uma vida sem sofrimento. Cristo, o Filho de Deus, o Santo de Deus, morreu naquela cruz para nos perdoar, para nos chamar de volta. Essa é a mensagem do Evangelho. Estávamos perdidos, mas Deus nos amou e mandou o seu Filho para morrer por nós. Ah, que mensagem bendita! Você se lembra de Pedro, lá em Mateus, quando Jesus estava prestes a ir à cruz? Pedro chega repreendendo Jesus e dizendo: o Senhor não vai à cruz. Tende compaixão de si mesmo, Senhor. O Senhor não vai à cruz. E o que o Senhor responde a Pedro? Arreda-te, Satanás. Eu vim para esse momento. Eu vim para a cruz. Eu vim porque Deus ama pecadores. Eu vim para substituí-los na cruz. Eu vim para derramar o meu sangue por eles na cruz. Eu vim para morrer por eles, para que eles pudessem receber o perdão dos pecados. Esse é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é que você é bonitinho e Deus te chamou. O Evangelho, irmãos, não é porque você é certinho, paga suas contas direitinha e faz tudo bonitinho e aí Deus veio te salvar. Não, o Evangelho é, nós éramos malditos, éramos filhos da ira. Deus, que é o Deus de amor, enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Paulo está resumindo o Evangelho. E ele dá mais um aspecto do resumo do que é a mensagem do Evangelho no verso 1. O Evangelho é a mensagem que somos malditos pecadores, mas o Evangelho também é a mensagem que Deus nos ama e mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, mas a mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança. Verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o que, irmãos? Ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Paulo, dentro do contexto aqui, está argumentando contra os judaizantes que dizendo: o Senhor não visitou ele, o Senhor não comissionou ele, ele não é apóstolo, ele não viu o Senhor. E Paulo está dizendo: o Deus Pai ressuscitou a Jesus, e ele me visitou, e ele me chamou, e ele me comissionou. Mas Paulo também está relembrando que o Evangelho é a esperança. Se Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, há uma esperança. Cristo ressurreto significa Deus aceitou o sacrifício de Cristo. O Cristo ressurreto significa que nós temos a garantia agora que também no último dia ressuscitaremos com Ele, que a imortalidade foi dada para aqueles que confiam em seu nome. Eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós vamos viver outra vez. Paulo diz, quando estava argumentando em 1 Coríntios, capítulo 14, com os gregos, com as especulações que Cristo não ressuscitou, Paulo vai escrever no verso 14, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, ainda permanecemos em nossos pecados. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, não termina no túmulo, não termina no cemitério. Deus ressuscitou a Jesus, Ele há de ressuscitar cada um daqueles que creem em seu nome para a vida eterna. A beleza do Evangelho aqui, irmãos. Éramos pecadores, malditos, filhos das trevas, mas Deus nos amou, enviou aquilo que era mais precioso para Ele, o seu Filho, para ser um maldito na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para nos perdoar, e agora perdoados, e agora lavados, temos a esperança que Deus também vai nos ressuscitar no último dia. Paulo está dizendo, foi esse Evangelho que eu preguei para vocês. Porque esse é o único, não há outro. Qualquer coisa adicionada a isso, qualquer coisa acrescentada a isso, que é Cristo e mais, é falso, é outro, porque o Evangelho de Cristo, estávamos perdidos, Deus nos amou, a esperança. Essa é a mensagem que você tem que pregar para os seus amigos. Não precisa inventar, não precisa enfeitar o pavão, não precisa plantar a bananeira, não precisa botar uma musiquinha de fundo para ver se o coração dele, não. Você precisa dizer, cara, você como eu, um dia eu estava perdido, porque todos estamos separados de Deus, mas Deus é bom, Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho na cruz. Se você crer no Evangelho, se você abraçar o Evangelho, será salvo. Se confessar com a tua boca e crer em teu coração, será salvo. E aí você vai viver cheio de esperança. Ponto. Esse é o Evangelho, irmãos. Mas Paulo continua dizendo quais os efeitos do Evangelho. Continue no texto comigo. Os efeitos do Evangelho. Primeiro, recebemos, verso 3, graça e paz. Graça e paz a vós outros. Naquele dia que o Evangelho explodiu na nossa vida, que os nossos olhos foram abertos, que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da maldade, vimos Cristo glorificado, o Cristo morto, o sangue derramado pelos nossos pecados, Deus derramou sobre nós graça e paz. Duas coisas que os Gálatas não estavam mais desfrutando, nem de graça e nem de paz. Eles trocaram a graça de Deus pela lei, e por isso estão atormentados, por isso estão nos seus pecados de volta. Porque o que é a graça, irmãos? É o favor de Deus, é dom de Deus, é o presente de Deus. E quando nós somos impactados pelo Evangelho, Deus põe em nossas mãos, Deus põe em nosso coração, Deus põe na nossa vida a graça. É só pela graça. Paulo diz que recebemos também a paz. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Naquele dia que o Evangelho entrou na sua vida, entrou na minha vida, Deus levantou a bandeira da paz para nós. Nós não somos mais inimigos de Deus. Outrora, irmãos, Deus estava irado conosco.
Outrora, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Outrora, irmãos, nós éramos rebeldes. Mas naquele dia que o Evangelho raiou na nossa vida, nós, a partir daquele momento, começamos a desfrutar paz com Deus. João 3:36 vai dizer: aqueles que têm o Filho têm a vida eterna, mas aqueles que não têm o Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Imagina você sair daqui relembrando disso nessa noite. Deus não está mais irado comigo. Eu já não sou mais um inimigo de Deus. Agora eu sou seu filho. Agora eu sou seu herdeiro. Agora eu tenho o seu Espírito, porque Ele fez a paz conosco. Paulo aos Efésios vai dizer que Cristo nos reconciliou com Deus e agora temos paz com Deus. Mas não só isso. Temos paz com Deus e temos paz interior. Aquela paz interior que Jesus disse em João 14:27. Não se turbe o vosso coração, pois eu deixo a vocês a minha paz. Nós éramos atribulados, irmãos. Agora nós temos paz com Deus e com nós mesmos. Agora parece que o mundo está caindo ao nosso redor e nós estamos descansando no Senhor. Porque Paulo disse em Romanos, capítulo 14, verso 17, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um cantor latino-americano chamado Mark Zwitt, que pena, ele abraçou o evangelho da prosperidade agora e desandou tudo. Mas eu me lembro, bastante tempo atrás, em Cidade del Este, eu e a Carla estávamos lá, e Mark Zwitt cantou uma música que é uma das minhas preferidas. Eu ia botar o meu espanhol em prática, mas fiquei com medo de ser envergonhado. Traduzi uma partezinha da música do Mark Zwitt que dizia assim, tradução livre, tá? No fundo da minha alma, há uma doce quietude, uma calma infinita, que somente os amados de Deus podem compreender. E aí no estribilho ele canta assim, paz, paz. Quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Temos paz com Deus. Temos paz agora, tranquilidade em nosso coração. Quietude. Por quê? Porque a conta está gorda? Porque achamos que o governo vai resolver os nossos problemas? Não. Porque a paz de Deus, como diz Filipenses, foi derramada em nossos corações. Esses são os efeitos do Evangelho. Que os Gálatas parece que estavam jogando fora. Mas Paulo continua dizendo um outro efeito do Evangelho. O propósito de uma vida. Olha o que diz o verso 5. Veja o verso 5 comigo. A quem seja o que, irmãos? A glória, vamos ler juntos, verso 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, quando resume o Evangelho,
e os efeitos do Evangelho, ele termina numa explosão de louvor, dizendo a Deus toda a glória. E Paulo quer mostrar aqui que um dos efeitos do Evangelho, que agora nós temos propósito na vida. Os seres humanos que não conhecem a Deus estão questionando qual é o sentido da vida, qual é o valor da vida, qual é o propósito da vida. Será que a vida é somente isso? Nascer, crescer, estudar, conquistar, ganhar dinheiro, conquistar, casar, envelhecer e morrer? É tudo isso o propósito da vida? Aqueles que receberam o Evangelho já entendem que não é isso. O propósito da vida é viver para a glória e louvor do nosso Deus. Aquele que recebeu o Evangelho, esse problema foi resolvido. Ele entende qual é o propósito. Esse é o benefício do Evangelho. Eu sei porque eu estou aqui, para glorificar a Deus e gozá-lo nele por todo sempre. Os Gálatas não estavam mais desfrutando desses benefícios. Por quê? Porque viraram as costas para o Evangelho da graça. Porque resolveram abraçar a lei. Se nós abraçarmos a lei não nos dá paz. A lei não nos dá propósito de vida. A lei não nos dá esperança. A lei não nos dá graça. A lei não nos dá paz. A lei não nos dá o Evangelho. A lei não nos dá o Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Alguém que recebeu o Evangelho entende que vai trabalhar agora para a glória de Deus, que vai produzir agora para a glória de Deus, que vai se casar agora para a glória de Deus, e terá filhos para a glória de Deus, e viverá neste mundo caído, porque já foi liberto para a glória de Deus, e viverá para sempre gozando-se na beleza do Evangelho. Eu quero concluir com 3 breves aplicações. Primeira, Paulo está sendo muito duro aqui. Ele vai dizer logo lá na frente: ó Gálatas insensatos! Paulo é apóstolo, sim. Mas Paulo também é o pastor deles. Está preocupado com eles. É uma carta dura, mas é uma carta de paixão. Paulo vai dizer: eu sinto as dores do parto para poder forjar Cristo em vocês. Paulo é duro, mas Paulo é cheio de amor pelos Gálatas. E a aplicação aqui, irmãos, é essa. Os pastores devem preservar as suas ovelhas do falso evangelho. É a nossa tarefa como pastor. É a nossa tarefa como ministro do Evangelho e pastor na vida de vocês, proteger vocês, exortar vocês, para que vocês não caiam num falso Evangelho. E para isso, irmãos, nós vamos precisar, como o apóstolo Paulo, ser duro, ser incisivo. Porque os Gálatas estavam indo para longe do Senhor, abraçando um falso evangelho. Pastores são combatentes
Pastores são defensores do Evangelho, da verdade de Deus, para que a verdade de Deus não se corrompa no meio da igreja. Os pastores precisam guardar juntamente com a igreja. Carta de Judas. Mas nós, pastores, temos a responsabilidade de zelar pela sã doutrina, de não dar esse púlpito para pessoas que vão pregar um outro evangelho, de cuidar das ovelhas, dando-lhes o verdadeiro evangelho. Irmãos, a onda hoje da igreja brasileira é: o pastor é pai. Pastor não é pai de ninguém, não. Pastor é pastor. Agora é o pai apóstolo. Pastor é meu paizinho. Eu não sou pai de vocês, não. Sou pai da Vitória. Do Abdala, do Mehdi. Ninguém deles está aqui hoje, né? Sou pai deles, não. Eu sou pastor. Pastor não é amiguinho de ovelha. Me entendam, viu, irmãos? Eu não estou dizendo que eu não vou ser seu amigo. Eu tenho alguns irmãos aqui que são bastante meus amigos. Mas essa não é a minha primeira função, ser o amiguinho das ovelhas. A minha função é pastorear, é exortar vocês, é dizer para vocês: esse é o falso evangelho, esse é o evangelho da graça. Fiquem aqui, irmãos, nem que eu faça isso de maneira muito brava. Paul Washer, missionário no Peru, voltou para os Estados Unidos, deixou as igrejas lá no Peru. Quando ele volta, estão pregando um evangelho esquisito. Paul Washer, na primeira vez, sobe no púlpito e dá um de karatê. Pá! O homem estava irado. Por quê? Porque estavam pregando um outro evangelho. Pastores são defensores das ovelhas e da sã doutrina. Nós não somos coach. Nós não somos animadores de público. Nós somos guerreiros pela verdade. Ore por nós. Segunda aplicação aqui. Nem 50 anos havia se passado que Jesus havia morrido. Talvez 48, no máximo 49 anos. Os malditos judaizantes, os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos maestros, os falsos doutrinadores já estavam dentro da igreja de Jesus, semeando heresias, deturpando o evangelho. E eles estão até hoje, irmãos. Essa praga, Paulo os chama, em Filipenses, no capítulo 3, sabe de quê? De cães. Paulo os chama de malditos. Estão dentro das igrejas evangélicas, pervertendo o evangelho de Cristo. Por isso que, irmãos, quando nós subimos nesse púlpito e falamos para vocês: cuidado, irmãos, olha o que você está ouvindo, desliga essa TV, desliga esse rádio com esse falso apóstolo, com esse falso bispo, com esse falso pastor. Pare de ouvir esse falso evangelho, porque eles estão inseminados dentro da igreja, desde o começo da igreja, e pelo jeito, irmãos, vão ficar até o final, e a mensagem deles é sorrateira. Eles dizem: é Jesus e alguma coisa a mais. Não seja tolo, irmão, em pensar: mas é tão lindo, ele fala de Deus. Eu recebo um áudio tão bonito. Quem é, irmão? Eu não sei, mas aquilo é tão lindo, pastor. E ele fala de Deus. É um falso evangelho, irmão, que está
entrando na sua vida, e você é a igreja. Se está entrando na sua vida, se está entrando no seu coração, está semeando no meio da igreja. Não abrace esse falso evangelho. E por fim, nessa série de Gálatas, abre o teu coração. Seja renovado pelo evangelho. Nós estamos nos esmerando muito, irmãos. Eu estou preparando esse sermão há 2 meses. Pastor Rafael, que vai pregar, já leu um montão. Nós estamos orando cada terça-feira para que essa palavra, para que essa pregação entre na sua vida e te renove e te exorte e abra o teu coração então, para que Deus fale contigo. Essa mensagem não é para o irmão, não. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para que você volte a abraçar o evangelho, e qualquer coisa que quer ser adicionada na sua vida, jogue fora. É só Jesus, é só a graça, Ele me amou e ponto. Abra o coração nessa série para Deus falar contigo. Aproveite dessa série, irmão, para ser renovado pelo evangelho. Anote as pregações, leia o texto em casa, medite durante a semana, memorize a palavra. Eu estou memorizando Gálatas agora. Os 5 primeiros já foi fácil. Eu quero ver no próximo domingo, que são mais de... Ouça de novo a mensagem. Deixa o evangelho te renovar. Deixa o evangelho te encorajar. Deixa o evangelho te abraçar. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, que não só foi para os Gálatas. Essa carta não foi só para Lutero. Essa carta é para todos nós. Essa carta é para a Igreja Batista Itaipu.